Teremos agora uma oficina com a Carolina Pfeiffer. Ela vai trazer nada mais, nada menos do que a aclamada Clarice Lispector. Mas antes de passar para a Caroline, eu queria contar uma história que eu li no jornal Globo. Gostaria de contar essa história para vocês, sobre uma menina que se chama Isabelle, e durante uma aula de português, da educação infantil, na verdade, ela dentro da sala de aula, contou a história baseada no livro da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes. E a professora perguntou: como foi a sua história, Isabelle? Eu fiz uma história sobre peixe, sobre o peixe trabalhante. Ele foi trabalhar, a mulher dele também. O filho foi estudar. De noite, voltaram para casa e tomaram banho todos juntos, apertados, diz a menina de 7 anos sobre o que escreveu ao lado de um desenho. Todo dia lemos algum livro, disse a professora Paloma. O mais difícil é quando você vai apresentar esse mundo da letra à criança e percebe que ela fica perdida por não ter referências disso em casa. É como entrar num lugar com textos numa língua que você não faz ideia de qual seja. Esses são os desafios que a professora Paloma, mas outras tantas professoras e professores encontram na educação infantil do Brasil. Isso aconteceu, é um dado real que foi trazido pelo jornal Globo, aconteceu numa escola pública do Rio de Janeiro. Falando então de Clarice Lispector, eu convido vocês a assistirem a nossa oficina, que começa agora, e vai ser apresentada pela Caroline Pfeiffer. Oi, Ana! Tudo Me bem? escutam? Tudo bem? Tá todo mundo escutando? Sim, tudo bem. Que Muito saudade obrigada, de Ana. você. Saudade, faz tempo que a gente não conversa. Boa noite a todos, todas, todas que estão aí nos escutando. Já posso começar, Ana? Como fica? Sim, por favor, gostaria Sim? sim. Estamos Então, todas ansiosas. bom, vamos lá, né? Vamos começar. Pessoal, meu nome é Caroline Kirsch Pfeiffer, eu sou docente, eu sou especialista em literatura. E durante esses 4 dias de FLIS, essa festa que está acontecendo aí com muita, muita, muita gente linda passando, a gente vai falar sobre Clarice Lispector. São 4 encontros e a gente vai pegar 4 viés da vida da Clarice, das obras da Clarice, e vai cruzar um pouquinho com a vida também. Cada dia vai ser um tema, esses temas são todos através de uma pesquisa, né, de um processo de investigação que eu fiz, então uma leitura, marcos referenciais teóricos que eu fiz, eu vou mostrando para vocês aqui algumas ideias, e a ideia desses encontros é uma troca, é um intercâmbio de leitura, é conversar sobre Clarice Lispector, é entender esses pontos aí da Clarice, né. Clarice, a gente estava escutando agora a biografia desse outro escritor, Clarice também é uma escritora que nasceu na Ucrânia, não, eles vão para o Brasil, eles vão porque eu estou aqui em Buenos Aires, tá? Eu vou falar com vocês, eu estou da Argentina, e eu posso misturar às vezes um pouquinho do espanhol aí, um pouquinho do português, a gente já não sabe mais que língua fala, né? Então, a família da Clarice sai da Ucrânia, fugida, se estabelece no Brasil. Eu não vou entrar muito na biografia, né, mas eu vou citar para vocês alguns biógrafos interessantes. Um deles é o próprio Moser, com o livro Clarice, e outro eu tenho aqui, não sei se vocês podem ver, que é a da Nádia Gottlieb, que é uma grande especialista da Clarice no Brasil. Né? A Nádia pega um viés, o meu tá em espanhol, mas logicamente o texto é em português. Amanhã eu vou mostrar um outro dela, divino, maravilhoso, uma pesquisa maravilhosa da Nádia. Hoje não, fica no suspense para amanhã. Né? Então, não vou entrar muito na biografia, mas a Clarice, essa família migra para Recife, depois vai para o Rio de Janeiro. Já adulta, a Clarice casa com um colega e amigo Mauri, diplomata, eles vão viajando o mundo, moram nos Estados Unidos, na Europa, Itália, Suécia, em vários lugares. Mas depois ela se separa do Mauri, ela volta para o Brasil e se estabelece lá na Praia do Leme, no Rio, onde até hoje ela está imortalizada numa estátua com o seu cachorro Ulisses, realizada pelo artista plástico Edgardo Duvier. Né? Então, vamos pensar, assim, a primeira coisa que eu trago para vocês é pensar por que será que a Clarice é tão lida, né? Tão, assim, essa recepção da Clarice no mundo inteiro. Eu mostro para vocês que aqui na Argentina, ela é super traduzida, né? Esses são alguns livros dela infantil aqui, essas ilustrações belíssimas da Raquel Canet, depois eu mostro para vocês.
A gente também tem a Tirimbot, que fez um livro que é um livro informativo e literário, ele vai trazendo várias abordagens, né, da vida da Clarice, cruzando com a sua literatura. Então, ela é uma escritora bastante traduzida, né? Por que será? Eu acho, e vamos ver o que vocês opinam, vamos lá, já que é uma oficina, eu quero uma interação, comentem. Mas eu acho que a Clarice, ela vai trazendo essas falácias humanas, ela vai trazendo essas dores, essas incertezas, e é isso que faz com que ela se torne tão universal, não? Essa aproximação desse leitor e dessa leitora. Uma das questões, a gente tem uns slides aí que eu vou trazer para vocês também, eu já estou aqui me coordenando para não esquecer. Uma das questões interessantes dessa obra da Clarice é que a gente vai fazer um mosaico. Eu proponho para vocês, nesses 4 dias, fazer um mosaico textual da Clarice, né? Vamos combinar, vamos ver como essas obras da Clarice, elas vão dialogando entre si. Hoje, eu estou trazendo um perfil, um viés da Clarice, que é as literaturas destinadas à infância. HP, não sei se tu pode colocar para mim o slide. A gente vai trabalhar hoje, então, muito obrigada, com 4, vou mostrar aqui para vocês, essas edições que eu tenho, depois eu vou mostrar outras. Esses são os clássicos, né? Atualmente a gente tem outros, a gente vai trabalhar com o Mistério do Coelho, aí. A Mulher que Matou os Peixes, e eu até cheguei a me emocionar, não podia, Ana, fazer isso com a história, e aí eu já fiquei emocionada, já entrei um pouco alterada, né? A Vida Íntima de Laura e Quase de Verdade. A gente vai trabalhar com o quê? A gente vai falar sobre essa linguagem. Vamos começar, então, com o Mistério do Coelho Pensante. Né? Hoje, a ideia é trabalhar com essa linguagem. E essa linguagem da Clarice, ela não está só destinada a essa biografia, a essa literatura, da infância. Não, é isso que transforma ela nessa escritora tão diversa. A gente tem 2 teóricas do Brasil muito importantes, a Regina Zilberman e a Nelly Novaes, que vão justamente falar sobre isso, né? Vão dizer que uma das escritoras que mais inovou na literatura, e vamos pensar que isso a gente está falando lá na década de 60, né? 50, 40, o primeiro livro, foi a Clarice, né? Por quê? Porque ela rompe a barreira do onisciente. Mas outros escritores também romperam, tudo bem. Mas é um ponto de vista, né? E ela se aproxima desse leitor, dessa leitora, né? A gente pode dizer que a Clarice pensou, né? E eu afirmo aí, arrisco, sustento essa ideia até o fim, que a Clarice pensou no seu receptor, no seu leitor, na sua leitora, antes mesmo da estética da recepção. O que seria a estética da recepção? Ela é nada mais uma teoria feita também nos anos 60, elaborada, né, depois desenvolvida, traduzida nos anos 60 na Alemanha, que vai falar o quê? Vai definir a obra de arte justamente com um sistema de produção, recepção e comunicação, onde esse leitor e essa leitora vão assumir um papel extremamente importante na recepção do texto e na leitura. Não, eles vão dar significado a esse texto. Esse leitor, essa leitora, não é só ler, decodificando esses signos, e sim atribuindo, dando, construindo sentido no texto. Eu não vou ficar aqui muito em marco teórico, mas só para vocês pensarem nessa ideia do papel, da importância de um leitor e de uma leitora. A gente vai começar hoje com o Mistério do Coelho Pensante, e pensando que aí no Mistério do Coelho Pensante, já no prefácio, ela já faz algo divino. Existe uma teórica, também está traduzida em português, a Yolanda Reixes, que é colombiana, que ela fala do triângulo amoroso da mediação de leitura, né? O que existe um mediador, uma mediadora, um livro e um leitor e uma leitora. E aqui pela FLIS, se a gente ir passeando pelas oficinas, pelas mesas, a gente vai ver que vai ter muito trabalho muita discussão sobre a mediação de leitura. Então, a gente está bem afinado aí nas temáticas, né? Então, eu não sei se, HP, a gente pode botar o primeiro, o slide número 4. Não sei se a gente consegue aí. Se não, eu vou ler para vocês, para a gente pensar. A gente começa, então, com o Mistério do Coelho Pensante. Eu me esqueci de dizer, a Clarice tem outro livro, que também é para criança, mas depois eu comento, já que eu não comentei antes, que também é destinado ao público, desculpa, para a infância, mas não é um livro de autoria própria, né? É um livro de coletâneas de lendas e mitos brasileiros. Esse primeiro trecho nos traz a seguinte forma.
Essa história só serve para criança que simpatiza com coelho. Peço desculpas a pais, mães, tios, tias, avós, pela contribuição forçada que serão obrigados a dar. Mas pelo menos posso garantir, por experiência própria, que a parte oral dessa história é a melhor dela. Conversar sobre coelho é muito bom. Aliás, esse mistério é mais uma conversa íntima do que uma história. Obrigada, HP não, né? Então, tem 3 coisas que eu gostaria que a gente pensasse. Uma delas é a ideia da conversa íntima. Assim como hoje eu estou aqui propondo para vocês também, é uma conversa íntima, né? Uma troca. Não, a leitura como um espaço de troca. Segunda coisa, ela diz, peço a pais e mães, tios, tias, todos, que vocês vão ter que se colocar aqui para ler comigo, né? Para ler para esse leitor, para essa leitora. Então, ela já coloca o adulto ou a pessoa que está com a criança, um irmão mais velho, responsável por também esse espaço de leitura, não? Então, esses textos, e ele dá uma certa... Ele dá um certo incômodo, esses textos da Clarice, porque justamente ele está muito pensado para esse processo da mediação. Então, olha só, outra coisa que ela fala aqui, né? Essa forma, né? Peço desculpas à paz, depois ela coloca aliás, esse mistério é mais uma conversa íntima. Então, ela vai fazendo um diálogo. Uma das características dela é um diálogo intenso, e se a gente pode ir para o 5 aí, para mostrar para o pessoal, com o seu leitor, com a sua leitora. Esse livro conta a história, e ela mesma conta em 200 crônicas, em entrevistas. A própria Nádia copila essa informação que ela escreveu a pedido do filho. Né? O filho pede, tu escreve para todo mundo, menos para nós. Então, ela vai lá e escreve. Esse texto, na realidade, o original dele é em inglês, para justamente para o cuidador ou cuidadora das crianças, quando eles tiverem esses eventos aí da diplomacia, cuidarem e poder contar. Então, ela faz esse diálogo o tempo inteiro, não? E tem marcas muito dessa conversa íntima, dessa oralidade. Então, ela começa assim, HP, a gente pode ver PH, desculpa, o slide 5, pode ser? Para o pessoal aí acompanhar, obrigada. Aí eu não vou fazer spoiler, tá? Eu estou aqui convocando vocês para uma leitura, e que se eu não conheço esse texto, vamos lá entrar nesse texto, mas não vou spoiler nada aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A história é sobre um coelho que teve uma ideia maravilhosa, e ela vai dizer assim, pois olhe, Paulo, você pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Então, ela está o tempo inteiro, a gente aqui pode trocar o Paulo pelo nome desse leitor e dessa leitora, desse ouvinte que está com a gente, né? Se você pensa, esse é em outro momento, né? Se você pensa que ele falava, tá enganado. Então, é mais ou menos, ela vai atirando para esse leitor, olha, o que tu acha? Aqui tem um mistério. O que tu acha que esse coelho fez? E aí o leitor vai respondendo. Esse texto é um texto que ele tem vazios justamente para formar esse diálogo com esse leitor, para que esse leitor entre nesse texto. Então, se pensa que era diferente do outro coelho, tá enganado. Ele era só um coelho, né? Como é que ele ia poder sair lá de dentro? Então, aí, eu deixei um silêncio aí para vocês também, porque eu não quero contar toda a história. Ela vai perguntar para ele como é que ele pode sair daí de dentro. Então, uma das primeiras coisas que a gente descobre é que o coelho foge, mas ele volta. E como é que ele foge de dentro da gaiola? Né, da jaulinha dele? Não sabemos, e eu não vou contar. Mas quando ele foge, se abre uma porta em um mundo de reflexões que a Clarice traz, né? A Clarice, porque ela se coloca aí no texto, ela diz, oi, tudo bem, eu sou a Clarice, e amanhã a gente vai falar sobre isso. A narradora nos vai contar o quê? Que esse coelho saía e fazia coisas. Então, ela começa de um diálogo. O que será que ele fazia, né? Onde ele ia? O que ele fazia? Então, eles vão refletindo sobre isso, né? Tem uma certa aproximação também entre o coelho e a criança, né? Ela vai gerando esse lugar de reflexão e empatia. A criança começa a ter essa empatia com o coelho. Então, a gente pode refletir também essa questão do abandono, né? Entre o abandono da casa familiar para o mundo, né? Essa interação, essa descobrir o mundo. Esse coelho faz, né? Então, ele sai dessa casa, descobre o mundo. A gente pode pensar aí também em relações com outros personagens da literatura
universal que tem essa relação. O que eles fazem, né? Eles abandonam o mundo conhecido e vão descobrir outro. Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, a Dorothy do Mágico de Oz. Então, existem vários personagens que fazem esse processo, né? Então, gera simpatia. O finalzinho, coisa que eu também não vou dizer para vocês, mas eles falam assim, né? Você na certa que está esperando que eu agora diga qual foi o jeito que ele arranjou para sair de lá. Então, ela passa o tempo inteiro, a gente não sabe o que aconteceu. Mas aí que está o mistério, eu não sei. Então, o mistério do coelho pensante acontece em 2 mistérios, né? Esse coelho que sai dessa jaula e o que ele faz? E por que ele volta? O tempo inteiro essa narrativa vai nos gerar justamente esse grau de empatia com o coelho e essa formação. Eu tenho nessa versão, a Rocco já lançou outras mais atuais do texto, obrigada, do coelho, e aqui eu deixo para vocês um convite para a leitura do coelho, porque hoje aqui, quem aguentar até o final, vai ter um desafio de leitura e de diálogo com esse livro. Fique aguardada a ideia do coelho. A gente poderia falar de outros universos dentro do coelho, outras relações, mas a gente está aqui falando dessa linguagem. Então, vocês estão vendo que essa linguagem é cômoda, essa linguagem é uma conversa. O segundo livro é maravilhoso, A Mulher que Matou os Peixes, que eu tenho essa edição também, que eu gosto muito dessa edição, essas ilustrações da Mariana Valente, porque eu gosto esse texto é um collage de histórias, né? Uma collage, e olha o que a Mariana faz, é divino, olha isso, gente. Aí. É maravilhoso, não? Toda essa collage é espetacular, essas ilustrações. Então, o que é essa história? A gente já sabe, A Mulher que Matou os Peixes. É uma história de um crime. E a narradora vai nos dizer, desde o início, essa mulher que cometeu os crimes sou eu. Mas olha, não foi por querer. Né? Não é isso. Não, vocês têm que me entender que as coisas não são bem assim. Essa narrativa, ela vai nos contar como ela assassinou os peixes. Mas como que ela vai construindo isso? Ela quer, na realidade, ela quer gerar esse perdão, essa empatia do seu leitor e dizer, não, da sua leitora, não fui eu. Mas sobre o perdão, sobre a empatia desse texto, a gente também vai falar amanhã. Não percam amanhã. O que ela faz aqui? Desde o início ela vai dizendo, olha, eu prometo que eu vou te contar como que eu fiz isso, mas antes escuta só, como eu amo os animais. E eu não fiz nada disso. E a gente pode ir para o slide 7, pode ser? Obrigada. Olha aqui o que ela faz nesse texto. Começa, ela vai contando algumas coisas e ela se apresenta. Meu nome é Clarice. E vocês, como se chamam? Shhh. Cada um aí na sua casa grita seu nome para mim. Eu espero. Diga baixinho o nome de vocês que o meu coração vai ouvir. Então ela vai aí comentando. Essa história, na realidade, é uma história que ela vai mostrar vários animais, não vai transitando por vários animais e vai contando várias histórias sobre animais para mostrar que ela tem amor por esses animais e que jamais ela mataria esses peixes, não? Ela diz até outro bicho, né? Outro bicho natural na minha casa adivinhem. Adivinharam? Então, todo esse momento, olha, toda essa reflexão, né? É todo tempo uma criação, né? Um convite à criação, um convite a preencher esses espaços, um convite a dar um novo significado desse texto. E aí essa figura do mediador e da mediadora está super ativo nesse texto. Não? E esse conto é lindo, né? Esse momento, se a gente conta aí em voz alta, as crianças começam a gritar de tudo. E é genial isso, né? Essa participação, esse processo, essa criação. Então, olha só. Esse texto, ele trabalha com um tema, que é a última frasezinha que agora eu vou ler para vocês, que é um tema que foi durante muito tempo, tabu na literatura, né? Que é o tema da morte. Todas essas histórias são histórias de mortes. Absolutamente todas. Não? Então, olha só o que ela faz aí num desses trechos. Bem, agora descansem.
descansa um pouco, porque eu vou contar uma história tão terrível que até parece filme de mocinho e bandido. É uma história de amor e ódio misturado num só coração. Já descansaram? Então aí ela vai dizendo, ou seja, todas essas histórias são tristes, todas essas histórias chegam na morte. Se a gente pensar, a morte, possivelmente de um animal de estimação, de um bichinho de estimação, é o primeiro contato, né, com esse universo que a criança tem. E eu vou citar aqui o Walter Benjamin, num livro que se chama, peraí só um pouquinho, que é Livros Infantis Antigos e Esquecidos, que ele mesmo diz, ele fala assim, a criança, ela precisa de explicações claras, honestas, espontâneas. Nada de explicações, né, em espanhol a gente diria nhonhas, infantilizadas, porque a criança necessita saber a verdade. E essa verdade, ela pode ser dita de uma maneira bastante clara, e essa narrativa da Clarice justamente nos traz exatamente isso, mortes, sequências de mortes absurdas de animais, de todos os tipos de animais, não tanto, algumas absurdas, outras não, porque essa que ela vai narrar é uma história de mocinho e bandido, é super trágica, e é justamente isso, né, colocar a criança num lugar também de reflexão sobre o texto, e é muito espontâneo, e no final, ela vai fazer a confissão, que é sobre isso, na realidade, o conto. Mas eu não vou contar para vocês. Vocês vão ter que me dizer aí se ela porque a ideia é que a gente diga se ela está perdoada ou não. Então, ela vai nos contando todas essas histórias, e aí, no final, ela conta o que aconteceu e nos faz uma pergunta e deixa o nosso universo assim, perdoa ou não perdoa? Mas sobre o perdão a gente vai falar amanhã. O outro texto que eu trouxe para vocês hoje é o meu preferido. Comentem aí qual é o preferido de vocês. O meu preferido é esse, A Vida Íntima de Laura. E eu vou mostrar essa ilustração, que é a minha preferida, que é esse texto aqui, traduzido pela Alissa Salve, da Raquel Canet. Olha, aí, estes olhos. Não, já te diz tudo. Mas, nesse texto, deixa eu pegar aqui os slides, senão eu vou me esquecer. Esse texto é um dos personagens que eu acho que é mais claricianos, né, que eu gosto de dizer. Por quê? Porque é um sofrimento, uma solidão, um mundo de incerteza, um mundo de medo, um mundo de insegurança, de angústia. Então, e ele é tão lindo, tão maravilhoso, e ela nos convida a ser um voyeur, né? A gente vai virar aí um Big Brother, já nos anos 60, convidando assim, vem que eu te convido a assistir essa vida íntima. E essa vida íntima não tem começo, meio e fim, é simplesmente fragmentos da vida de Laura. Não, e ela já no início também já põe aí o leitor de novo nessa conversa. Então a gente está vendo que essas narrativas estão sempre em tom confessional, estão sempre em tom de conversa, de trazer, vem, o que tu acha que está acontecendo? Não, conversa comigo. Então, me dá a tua opinião, né? Eu também quero a opinião de vocês. Comentem aí qual é o livro preferido. Comentem aí para mim qual é o personagem desses 3 contos. Até agora a gente tem essa narradora Clarice, a gente tem a Laura e a gente tem o João. E na vida íntima de Laura, ela desde o início vai nos dizer assim, eu vou contar para vocês o que é vida íntima. E aí ela começa, né? A vida íntima é quando a gente não conta nada que acontece na nossa casa para os outros, mas eu vou contar o que está acontecendo da vida da Laura. Ou seja, não essa brincadeira aí. Então, o que ela vai dizer? Tem uma parte linda desse início, que ela faz assim, adivinha quem é a Laura? E fica aquele silêncio do texto. Eu te dou 3 tempos, 3 palpites, 3 momentos para te descobrir quem é. Aí fica aquele silêncio de novo no texto, né? Quem é a Laura? Bom, Laura é uma galinha. Quando eu falei que a Laura é cheia de incertezas, cheia de inseguranças, justamente porque uma das histórias desse fragmento da vida, a Laura tem que ir para outro galinheiro, porque a Laura é uma boa colocadora de ovos, né? Então a dona Luísa empresta ela para outras pessoas. E a Laura tá cheia de medo, cheia de segurança, não sei quem são essas pessoas, não conheço. Isso nada mais nos reflete muitas vezes quando a gente, né, tem uma situação nova, e aí a questão da insegurança, a questão, muda de país, muda de escola, muda de casa, muda de trabalho.
nos coloca em toda essa recepção de o que eu vou fazer. Então, a gente pode ver, pegar o 9, vou mostrar para vocês como ela faz, como ela conversa aí nesse texto, 9, aí. O que ela faz novamente nesse texto? Lá no Coelho, lá no João, o nome do coelho era João, né? Ela vai dizer, vai colocar essa criança muito a par aí com o coelho. E aqui ela vai também colocar essa criança ao lado dessa galinha, né? Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente só. Não, esse grau dessa sensibilidade e esse não pertencer, que também é uma temática muito, muito, muito forte na literatura da Clarice. Mas aí vem esse final aí maravilhoso, esse Laura e o próximo são esses dois textos que apresentam esse final maravilhoso. E esse final maravilhoso aparece esse ser extraterrestre que diz para Laura: tô aqui para te ajudar, pode contar comigo. Não vou contar o que acontece. Fica aí também, vou dar uma de Clarice aqui, eu vou dizer para vocês, leiam esse final para me contarem. E o último, e eu vou apurar um pouquinho, que eu acho que eu estou passando um pouco do tempo, é justamente o texto, né, que eu sei que tem muita gente que gosta muito, que é o Quase de Verdade, e se a gente pudesse passar para o 10 já, pode ser, pegar, que é essa brincadeira aí lá do início, que eu também vou falar amanhã, se vocês estiverem por aqui. Sabe quem eu sou? Eu sou um cachorro chamado Ulisses. Olha quem é Ulisses. Ulisses é aquele lá da praia, lá, que tá lá no Leme, lá com a Clarice. E minha dona é a Clarice. Poxa, de novo, a dona dele é a Clarice, lá no outro texto ela era a Clarice, no outro texto ela era a Clarice. O que ela faz aí? Pensa, gente, que a gente está na década de 60, 70, né? Esse aqui é o Quase de Verdade, ele é um texto pós-morte, ela foi publicado depois. Então, é a história, na realidade, ele nos conta que ele late as histórias para Clarice e a Clarice escreve as histórias dele. Então, aqui ele vai dizer, né, que vou latir uma história que até parece de mentira e até parece de verdade. Essa história é muito atual, pensa que ela foi escrita na década de 70, e o que ele vai nos contar, também tem esse efeito caixa chinesa, né, essa história dentro da outra, é sobre um pátio cheio de galinhas, novamente as galinhas, e essas galinhas, elas estão numa ditadura, por uma bruxa maléfica e malvada, que faz coisas muito, muito bizarras naquele lugar, só que essas galinhas decidem tomar a decisão de fazer uma revolução, não contra esta bruxa maléfica. Extremamente atual a história do Quase de Verdade. Esse livro, Quase de Verdade, podemos passar para o 11, PH, ele tem muitos neologismos, eu acho que é um dos textos, acho não, né? É um dos textos onde mais se cria essas novas palavras da língua, e ele vai dando essa possibilidade, né, de que a criança, o leitor, a leitora, o adulto que temos aí também, crie junto com esse texto, né? Então, o ato de criar, o ato de narrar na Clarice é todo o tempo, nesses textos, um convite ao processo de criação. Então, ela coloca justamente o leitor, a leitora, num lugar ativo no texto, né? E eu posso dizer para vocês aí, tá bem aleatório, mas esses 4 trechos dos 4 livros vão nos trazer isso, né? Se você quiser adivinhar um mistério, Paulinho, experimente você mesmo franzir o nariz para ver se vai dar certo. Então, e aí a gente pega bastante, todo mundo lá, feiticeira aí, tentando mexer o nariz. Se você conhece alguma história de galinha, quero saber. Ou inventa uma bem boazinha e me conta. Então, ó, já dou o gancho para o processo criativo. Vocês me perdoam? E a gente vai ver se a gente vai perdoar ela não amanhã. Engole-se ou não engole-se o caroço? Estranho essa frase final. Mas isso aí é toda uma... Obrigada, PH. É toda uma reflexão que o cachorro Ulisses tem no final do texto
e a pergunta fica aberta ao leitor e à leitora, ao seu ouvinte. Eu queria trazer para vocês essa reflexão assim da linguagem, é bem rápida, mas para que a gente possa entrar nesse universo sem medo, e esse universo é uma porta, né? Como se fosse assim, as migalhas de pão do João e Maria para todo um universo de linguagem clariciano. Quero terminar assim com essa possibilidade da reflexão da escritora Maria Teresa Andrueto, uma escritora argentina, teórica também, ganhadora do Hans Andersen, onde, num livro também publicado no Brasil, as traduções aqui são minhas, mas eu sei que o livro tem no Brasil, uma literatura sem adjetivos, parafraseando, tá? A T, ela diz exatamente isso, né? Ela vai falar que o que veio primeiro, né? O que vem em primeiro lugar, o substantivo ou o ambíguo adjetivo? Então ela fala, tem que buscar uma literatura sem adjetivos. A literatura infantil é literatura. Não é necessário colocá-la em caixas ou adjetivar. A literatura não é um lugar de certezas, mas é um território cheio de dúvidas. Então, com esse território cheio de dúvidas, a gente está bem claro que é uma possibilidade da Clarice. Nenhuma dessas histórias elas estão fechadas. Todas essas histórias convidam o tempo inteiro para recriá-las, para recontá-las. Não, é um convite em tempo inteiro. E eu deixo para vocês o desafio de 2 leituras, e eu quero que vocês me construam e comecem a construir esse mosaico, pensando no Mistério do Coelho, que eu tinha dito, com um conto dela que se chama A Fuga, que está no livro A Bela e a Fera. Quero que vocês me digam aí, existe essa relação, existe um diálogo, e o texto A Vida Íntima de Laura, com o texto que está no livro Laços de Família, super conhecido esse texto, que se chama A Imitação da Rosa. Então, fica aí essa dica de leitura e essa dica de relação entre o Mistério do Coelho Pensante e A Fuga, A Vida Íntima de Laura e A Imitação da Rosa. Né? O que a gente pode encontrar de diálogo? Existe, então, realmente essa literatura infantil, juvenil, da infância, da juventude, ou é como a Maria Teresa Andrueto vai nos dizer aqui, cito novamente, né, essa tradução livre, a minha tradução, uma literatura, né, porque a literatura infantil é literatura, então não é necessário colocar em caixas adjetivar, simplesmente isto é literatura. Por hoje eu acho que é só, não sei se tem alguma, PH, não sei se a gente tem alguma pergunta, se vocês gostaram, comenta aí, se querem deixar algumas perguntas, algumas dúvidas, comentem aí no Instituto, ou também se me encontrarem pelas redes. A ideia aqui justamente era fazer esse panorama, assim, um pouco rápido, por essa obra dessa escritora aí tão canônica no Brasil, tão lida, tão relida, estudada, teorizada, né? Insisto que essas são reflexões, isso aí faz parte de um projeto de investigação meu que se desdobra em várias áreas. Então, amanhã, espero vocês nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, espero que vocês vão correndo aí, vão entrando em todas essas maravilhosas mesas e oficinas que a FLI está propondo para nós. Amanhã a gente vai falar sobre a ficcionalização da Clarice, certo? Como que ela se desdobra em personagem, narradora, autora, que é isso? Né? Por que essa mulher consegue se projetar assim nessa narrativa, e se isso faz parte de um projeto literário? Então a gente vai retomar algumas dessas leituras de hoje e vamos sempre para uma porta para mais leituras. Por hoje é só, e espero que vocês tenham gostado. Ana, Renata, tudo bom? Foi muito rápido, falo muito rápido, gente, mas isso é mal de docência, hein? Meus alunos às vezes querem me matar, falo rápido e alto. Quando eu vejo, eu estou aqui aos gritos. Pobre dos alunos e das alunas. Nossa, muito obrigada, Caroline, que momento especial aqui. Obrigada pela sua contribuição de verdade. Amanhã a gente se encontra de novo aqui na FLIS, né? Todo mundo já sabe que já tem encontro marcado, não é, Ana? Sim, exatamente. Encontro marcado amanhã com a Caroline. Bom, obrigada. Eu espero vocês amanhã. Obrigada a todos, todas. Muito obrigada. Tchau, Ana. Tchau, Renata. Obrigada, Carolina. Tchau. Beijo. A gente vai dar sequência aqui agora no nosso roteiro
e dizendo que de manhã, no período da manhã, tivemos alguns problemas técnicos com as contações das histórias, e em respeito aos artistas, né, nós vamos repetir as apresentações. E daqui a pouquinho, em poucos minutos, mais exatamente às 15 horas, começará também a nossa programação vespertina lá no Simpla. Então, gente, não perca tempo, se inscreve lá, aproveita, vai lá rapidinho, garanta suas vagas, porque são poucas vagas, e lá na Sala Flis, diálogos com Bel Galvanese e Lúcia Hirasuka.